Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá, Prof. Memória de Matemática, vamos para a resolução da lista de exercícios sobre pirâmides. Vamos nessa. Uma pirâmide hexagonal regular tem altura 2 raiz de 6 e a aresta da base 4 cm. Calcule a sua área lateral e o volume. Muito bem, então temos aqui na pirâmide a altura que é 2 raiz de 6, essa parte aqui então 2 raiz de 6 centímetros, não vou escrever a unidade, e a aresta da base 4 centímetros. Muito bem, então o que acontece? Você precisa, para a área lateral, tá? Você tem que ter 6 vezes, porque é uma pirâmide hexagonal, a base multiplicado pelo apótema da pirâmide sobre 2. Por quê? O apótema da pirâmide é a altura do triângulo, tá? Que compõe a lateral. Para o cálculo do apótema, nós vamos precisar, além da altura, do apótema da base. E aí já fica a informação. Quando você tem a aresta da base do polígono, você automaticamente já consegue calcular o apótema. É só tomar cuidado, que a forma hexagonal, o apótema da base vai ser L raiz de 3 sobre 2. Ok? Então vai ser aqui 4 raiz de 3 sobre 2. Então, o apótema da base, 2 raiz de 3 centímetros. Tá? E agora, para o cálculo do apótema da pirâmide, nós temos aqui uma triangulação, tá? Entre a altura, o apótema da base e o apótema da pirâmide. Então, o apótema da pirâmide ao quadrado vai ser igual à altura ao quadrado mais o apótema da base ao quadrado. Então, apótema ao quadrado vai ser 2 raiz de 6 ao quadrado mais 2 raiz de 3 ao quadrado. Esse cálculo, 2 raiz de 6 ao quadrado, você eleva o 2 ao quadrado, que é 4, e eleva o raiz de 6 ao quadrado, fica apenas 6. E mesma coisa aqui, 2 ao quadrado, 4, raiz de 3 ao quadrado, 3. Raiz quadrada elevada ao quadrado se cancela. 4 vezes 6 dá 24. 4 vezes 3, 12. Então, o apótema da pirâmide vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 36. Tem que ser um valor positivo, porque isso é um segmento. Então, o apótema da pirâmide, 6 centímetros. Agora sim, podemos terminar, tá? A área lateral. Então, área lateral, 6 vezes. Aqui já dá para simplificar. 6 vezes por 2, 3. Base, 4. Apótema da pirâmide, 6. Então, a área lateral vai ser 3 vezes 4, 12. 12 vezes 6, 72. 72 centímetros quadrados. E aí, fim. Além disso, nesse exercício, pede também o volume. O volume da pirâmide vai ser a área da base vezes a altura sobre 3. A área da base é a área do hexágono, que é 3 vezes L ao quadrado raiz de 3 sobre 2. Então, L ao quadrado, no caso aqui, a aresta da base é 4. 4 ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. 4 ao quadrado dá 16, que vai dar para simplificar com 2. Então, finalizando aqui, ó, cortou 8, 3 vezes 8 dá 24. 24, raiz de 3 centímetros quadrados. Então, o volume vai ser 24 raiz de 3 multiplicado pela altura, que é 2 raiz de 6, sobre 3. Aqui rola uma simplificação. 24 por 3 dá 8. E a raiz de 3 vezes a raiz de 6 dá raiz de 18. Tá? Essa multiplicação, você tem um número, números fora da raiz, você multiplica. E os números dentro da raiz você multiplica também. E finalizando, o raiz de 18
dá para melhorar aqui essa expressão dentro do radical. Você consegue fazer a fatoração do 18, por 2 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. E aí, para tirar da raiz, é só você pegar aqui a duplinha dos números repetidos. Então, aqui o número 3, ele sai da raiz, tá? E o número 2, ele fica dentro da raiz. Então, o volume vai ser 8, já estava lá do lado de fora, multiplicado por 3, que saiu, e o raiz de 2, que fica dentro da raiz. Então, o volume final vai ser 24 raiz de 2 centímetros cúbicos, beleza? E aí fechou. A dificuldade das pirâmides, né, que você tem, além dos cálculos que ele pede, que você calcule a área lateral, volume e tal, você tem os cálculos indiretos. Eu tive que calcular o apótema da base, eu tive que calcular o apótema da pirâmide, eu tive que calcular a área da base. Então, são 3 cálculos auxiliares para 2 cálculos que o exercício pediu, né? Então, a chateação da pirâmide vai por aí, ok? Número 2. Calcular a altura e o volume de um tetraedro regular de 10 centímetros de aresta. Então, temos aqui um tetraedro regular, é um triângulo, é uma pirâmide de base triangular, onde todas as faces são triângulos equiláteros, tá? E aí, cada aresta vai medir 10 centímetros. Muito bem, então para o cálculo da altura do tetraedro, você tem aqui a fórmula A raiz de 6 por 3. Como A está valendo 10 centímetros, então vai ser 10 raiz de 6 por 3 centímetros. Tá? Como é um exercício descontextualizado, é só um cálculo, aplicação direta de fórmula, eu não me preocupo em fazer a divisão, não me preocupo em fazer a substituição da raiz para achar números decimais, não há necessidade, a não ser que o exercício peça expressamente, ou se seja um exercício com uma historinha aí, né? E aí, o volume do tetraedro vai ser A ao cubo raiz de 2 sobre 12, tá? A ao cubo, 10 ao cubo, raiz de 2 sobre 12. Aqui rola uma simplificação, mas antes da simplificação, do 10 por 2, eu tenho que calcular a potência. Ou você calcula 10 ao cubo 1000, ou você simplifica, você expande a potência antes de multiplicar, e aí vai facilitar um pouco a simplificação. Importante, o 2 de dentro da raiz você não pode simplificar com o 12, tá? Só os números aqui fora da raiz. Então vamos lá. 10 por 12, ó. Simplificando por 2 aqui sobram 5 e aqui sobram 6. Ainda é número par, dá para simplificar um pouco mais. 10 por 6, dá 5 e 3. Então o volume vai ser 5 vezes 5, 25, vezes 10, 250, 250, raiz de 2 sobre 3 centímetros cúbicos. E aí fechou, tá? É isso. Número 3. Uma pirâmide quadrangular regular possui aresta lateral 15 centímetros, tá? Aqui do lado, 15 centímetros. E aresta da base 18 centímetros. Muito bem. Determine. Aqui nesse exercício é um x-tudo, né? Ele pede um pouquinho de tudo. Então, o apótema da pirâmide, a apótema da base, a altura da pirâmide, a área lateral e volume. Muito bem, não necessariamente precisamos calcular nessa ordem, tá? Então, o ideal é calcular aqui, começar pelo apótema da base. Por quê? Dado a medida da aresta da base, o cálculo do apótema da base ele é imediato. No caso, o apótema da base de uma pirâmide quadrangular, né? No caso, o apótema do quadrado, vai ser metade do lado. Então, L sobre 2, o apótema da base vai ser 18 sobre 2, 9 centímetros. Tá? Então, rapidamente, aqui, 9 centímetros. Essa medida aqui, 9. Para o cálculo do apótema da pirâmide, ó, ele vem aqui, tá?
e é esse segmento aqui, apótema da pirâmide. Então, o que eu posso fazer? Se você observar bem aqui, a aresta lateral, que mede 15, e aqui a metade do lado, que mede 9, naturalmente, eu vou fechar um triângulo retângulo aqui, tá? Você não precisa ficar decorando essas fórmulas, porque é tudo teorema de Pitágoras. Então eu tenho aqui 15, eu tenho aqui 9 e eu tenho aqui o apótema da pirâmide, tá? Então é só identificar a hipotenusa, sempre oposta ao ângulo reto. Então é só fazer 15 ao quadrado igual a 9 ao quadrado mais apótema da pirâmide ao quadrado. 15 ao quadrado, 15 vezes 15, 225. 9 ao quadrado, 81. Mais apótema da pirâmide ao quadrado. Logo, o apótema da pirâmide ao quadrado vai ter que ser a diferença entre esses dois números, que vai dar 144. Então, o apótema da pirâmide vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 144. Só quero o valor positivo. E aí o cálculo da raiz quadrada de 144, se você já souber, beleza. Se não souber, vai aqui no cantinho, por 2, 72, por 2, 36, por 2, 18, por 2, 9, 3, 3, 3, 1. Para tirar da raiz, duplinhas de números repetidos, 2, 2 e 3. Então, 2, 2, 3, multiplica e vai dar 12. O apótema da pirâmide dá 12 centímetros quadrados. À medida que você vai calculando os valores, né, tudo vai ficando mais fácil. O próximo é a altura da pirâmide. Onde é que vai estar a altura da pirâmide? A altura da pirâmide, ó, fecha aqui mais um outro triângulo, retângulo, só que agora aqui dentro da pirâmide, né? A altura, tá? Pega aqui o apótema, que mede 9, e aí pega aqui o apótema da pirâmide, que mede 15. Então, altura, apótema e... perdão, mede 15 não. Mede... Vamos lá. Acabamos de calcular, mede 12. Tá bom? Mede 12. O primeiro triângulo é esse puxado aqui para a direita, esse segundo triângulo é esse interno daqui, tá? Essa parte interna, tá? É esse daqui. Esse triângulo primeiro, né? Um pouquinho antes. Então, eu tenho aqui 12 ao quadrado igual 9 ao quadrado mais h ao quadrado. Então, 144 igual 81 mais h ao quadrado. Logo, h ao quadrado vai ser igual a 63. Uma alternativa para esse cálculo, mais ou menos, raiz quadrada de 63. Se você não quiser ou achar chato fazer isso aqui, a fatoração, você pode pensar da seguinte maneira também. O 63, ele é 9 vezes 7. Pode ser 21 vezes 3 também, só que o 21 vezes 3 não ajuda. O 9 vezes 7 ajuda, porque o 9 é um quadrado perfeito. Então, na hora do cálculo da raiz quadrada, o número quadrado perfeito é imediato. Raiz quadrada de 9 dá 3. Então, isso aqui vai dar 3 raiz de 7 centímetros. Fechou. Tá? Então, aqui foi a letra C, né? Esse cálculo do apótema da pirâmide aqui seria a letra A e esse primeiro a letra B. Calculamos fora de ordem porque é mais prático. E aí na letra D eu quero a área lateral. No caso de uma pirâmide de base quadrada, a área lateral vai ser 4 vezes a base, a aresta da base, multiplicado pelo apótema da pirâmide, sobre 2. Já rola um tchá-tchazinho aqui, ó. Tchá-tchá. Então, a área lateral vai ser 2 vezes base, que no caso é 18, multiplicado pelo apótema da pirâmide, que mede, cadê? 12. Não destaquei aqui, né? Mede 12, tá?
E aí nós fechamos com essa conta e essa continha vai dar 432 centímetros quadrados. Aí sim, letra D. E para finalizar, a letra E, eu quero o volume. O volume da pirâmide, a área da base, vezes a altura sobre 3. A área da base, no caso, é um quadrado, então é a área do quadrado, que é lado ao quadrado, que é 18 ao quadrado. Tá? Vezes a altura, que será 3 raiz de 7, sobre 3. Aqui já rola um tchá-tchazinho. Tchá-tchá, tchá-tchá. E aí, 18 ao quadrado, 324. Raiz de 7 centímetros cúbicos e fim. Número 4. Qual a área lateral de uma pirâmide hexagonal regular com altura 4 cm e aresta da base 2 raiz de 3? Novamente, qual é a área lateral? Para o cálculo da área lateral, novamente, nós temos 6 vezes a base vezes o apótema da pirâmide sobre 2. Tá? Preciso, para calcular aqui, ó, essa lateral, nós precisamos dessa base que foi dada vezes o apótema da pirâmide. Tá? Esse segmento aqui perfeitamente retinho. Vocês podem ver. Então, muito bem. Bom, a aresta da base, sendo 2 raiz de 3, eu consigo calcular o apótema da base. Tá? A aresta da base dá o apótema da base, que no caso do hexágono é L raiz de 3 sobre 2. Então, 2 raiz de 3 multiplicado por raiz de 3 sobre 2. 2 e 2 simplifica. Tchá, tchá. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. Né? Multiplicar uma raiz por ela própria dá o número dentro da raiz sem nada mais. 3 centímetros quadrados. Você poderia também calcular a raiz de 9, né? Raiz quadrada de 9 dá 3. Então o apótema da base é 3. E aí com isso eu fecho aqui uma triangulação, tá? Com a altura, que é 4, o apótema da base, que é 3, e aí com isso eu calculo aqui o apótema da pirâmide, que é esse segmento aqui, né? Esse triângulozinho aqui dentro. Então, apótema da pirâmide, muitos até já sabem quanto dá de cabeça, né? Esse triângulozinho pitagórico aqui, que vai dar 16 mais 9. Apótema da pirâmide dá 25. Então, o apótema, mais ou menos a raiz quadrada de 25, tem que ser positivo, 5 centímetros. É o apótema da pirâmide. Muito bem. Então, vamos lá. A área lateral, né? A área lateral vai ser, ó, simplificou, 6 por 2, tchá, 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 3. Base, cadê? Aresta da base 2 raiz de 3 e o apótema 5. 3 números de fora, só multiplicando. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 5, 30. 30 raiz de 3 centímetros quadrados. Ok? Marcou. Só isso. Calculei a área lateral, só isso. Beleza. Próximo. Número 5. As áreas totais de um cubo e de uma pirâmide quadrangular regular são iguais. Cada aresta do cubo mede raiz de 26. E cada aresta da base da pirâmide mede 6. Calcule a altura da pirâmide. Mais um cálculo indireto aqui, né, para respondermos, porque as áreas totais são iguais. E para calcular a altura, a área total com a altura não combina. Então eu preciso fazer alguns cálculos antes para chegar na altura. Então o que vai acontecer? No caso aqui, o cubo e a pirâmide eu vou tratar separadamente de início, para depois fazer a comparação, porque as áreas totais são iguais. Então, a aresta do cubo mede raiz de 26.
A área total de um cubo é 6 vezes a ao quadrado. E no caso a é a raiz de 26. Então a área total de um cubo vai ser 6 vezes a raiz de 26 ao quadrado. Cancela aqui. Então a área total vai ser 6 vezes 26. Não vou fazer essa multiplicação, vou deixar quieto aqui por enquanto. Talvez ajude. Agora, na parte da pirâmide, o que vai acontecer aqui? A área total é a área da base mais a área lateral. A área da base, a aresta da base mede 6 e é um quadrado, então vai ser aqui 6 ao quadrado, que é igual a 36. E no cálculo da área lateral, eu vou precisar de 4 vezes, porque trata-se de um quadrado, a aresta da base vezes o apótema da pirâmide sobre 2. O apótema da pirâmide, que vai ser a altura desse triângulozinho da lateral, tá? Cuidado para não confundir a altura desse triângulo da lateral com a altura da pirâmide, tá? São alturas diferentes. Aqui já rola um tchá-tchazinho. Tchá-tchá. Então a área lateral vai dar 2 vezes a base, que no caso é 6, vezes o apótema da pirâmide, que eu não sei qual é. Então a área lateral vai ser 12 vezes o apótema da pirâmide. E esses valores são iguais. Que valores? Essa área total com essa soma da área da base com a área lateral, porque afinal de contas, numa pirâmide, a área total é a área da base mais a área lateral. Então, nós vamos ter, no caso, nós vamos ter 36, que é a área da base, mais 12 AP, apótema da pirâmide, não dá para somar esse 36 com 12, igual a esse valor aqui, 6 vezes 26, que dá 156. Então, 12 AP vai ser igual a 120, AP 120 por 12. Então, o apótema da pirâmide será 10 centímetros. Muito bem. Mais um cálculo indireto. Eu quero a altura da pirâmide. Então, o que acontece? A altura da pirâmide, esse segmento que está aqui, ele vai ser, o Pitágoras do apótema da pirâmide, que acabamos de calcular, mais o apótema da base, tá? É essa triangulação aqui do lado. E no caso, o apótema da base, tá? O apótema da base, como a base é um quadrado, esse apótema vai ser metade do lado. Então, metade do lado é 6 por 2, 3 centímetros. Então, a altura, tá? Ó, fechou aqui o triângulo. Apótema da pirâmide, apótema da base e altura. Então, APP ao quadrado é igual a APB, apótema da base, ao quadrado, mais altura ao quadrado. Então, 10 ao quadrado igual 3 ao quadrado mais H ao quadrado. Então, o H ao quadrado, 100 menos 9, totalizando aqui 91. Então, a altura, mais ou menos a raiz de 91, tem que ser um valor positivo. Então, raiz de 91 centímetros. Número lindo. Próximo. Calcule o volume de uma pirâmide de 12 metros de altura, sendo a base um losango cujas diagonais medem 6 metros e 10 metros. Mesmo que você não desenhe com perfeição, basta desenhar bem a base, já é suficiente. No caso aqui, um losango, a área de um losango é diagonal maior vezes diagonal menor sobre 2. Diagonal maior mede 10, diagonal menor mede 6, então
A área do losango é 10 vezes 6 por 2. Simplifica. Tchá, tchá. Então a área do losango, 30. 10 vezes 3, 30 metros quadrados. Beleza. A área da base. E aí o volume, a área da base, vezes altura sobre 3. Então a área da base, 30 vezes altura, 12 sobre 3. Simplifica. 30 por 3, tchá, tchá, dá 10. 10 vezes 12, 120. 120 metros cúbicos. Tá? 120 metros cúbicos. Pronto. 120 metros cúbicos. Percebam que eu sempre faço o cálculo separadinho, né? Porque isso gera uma dificuldade menor na resolução do problema. Nesse caso, se eu quisesse partir direto para o volume, fazer esse cálculo combinado, eu ficaria com uma expressão mais ou menos assim. Deixa eu colocar com uma outra cor, só para dar uma diferenciada, tá? Eu ficaria com área da base, diagonal maior vezes diagonal menor sobre 2, multiplicado pela altura sobre 3. Ficaria uma expressão muito feia e aí isso pode complicar a resolução, né? Desgastar um pouco aí a vida de quem já tem sempre uma dificuldade maior em matemática para cálculos. Então eu sempre faço tudo separadinho. Fica uma resolução um pouco mais extensa, mas já é garantido. Mas é claro que você sempre pode treinar esse cálculo mais direto, mais rápido. Tá? A base de uma pirâmide de 8 metros de altura é um hexágono regular cujo apótema mede 2 raiz de 3. Determine o volume dessa pirâmide. Muito bem. Então, ó, eu tenho aqui 8 metros de altura, né? E eu tenho que o apótema mede 2 raiz de 3, é esse pedacinho aqui. O apótema, bom, o volume da pirâmide é a área da base vezes a altura, né? O volume, deixa eu colocar aqui, o volume é a área da base vezes a altura sobre 3. E no caso da área da base, a área da base é de um hexágono é 3 vezes L2 raiz de 3 sobre 2. E eu não tenho esse L, né? Eu tenho o apótema da base, tá? A base é um hexágono cujo apótema mede 2 raiz de 3. Não é o apótema da pirâmide. Embora não esteja escrito, pelo português nós sabemos que está se referindo à base. Então é só aplicar a fórmula. No caso do apótema da base, é L raiz de 3 sobre 2. Então você vai pegar esse L raiz de 3 sobre 2 e vai igualar ao 2 raiz de 3. Fazendo isso, tá? Escrevendo aqui num padrão para facilitar minha comparação, 2 raiz de 3 sobre 1. Tá? Então o que acontece? Vezes raiz de 3 na esquerda, vezes raiz de 3 na direita, simplifica. Tchá, tchá. Morreu. Então ficou L sobre 2 igual 2 sobre 1. Aqui eu posso multiplicar cruzado. Tá? E aí o L vezes 1 vai ser igual a 2 vezes 2, que dá 4 centímetros. Então a aresta da base mede 4 centímetros. Então a área da base vai ser 3 vezes 4 ao quadrado raiz de 3 sobre 2. Então a área da base é 4 ao quadrado, 16, né? Simplificou, tchá, tchá, dá 8. 3 vezes 8, 24. 24 raiz de 3 centímetros quadrados. Essa é a área da base. Então, finalmente, o que ele pediu, que é o volume, vai ser igual a 24 raiz de 3 vezes a altura
aqui é 8 sobre 3. Rola uma simplificação. É sempre bom simplificar antes, né? O cálculo fica mais simples, mais fácil com números menores. 24 por 3, 24 por 3 dá 8. Então vai dar aqui, ó, 8 raiz de 3 vezes 8. Números de fora multiplicando. 8 vezes 8, 64. 64 raiz de 3 metros cúbicos. E aí fechou. Ok? Número 8. Deu uma olhadinha e aí fechou. Número 8. Calcule o volume e a área lateral de uma pirâmide hexagonal regular, sendo 24 cm o perímetro da base e 30 cm a soma dos comprimentos de todas as arestas laterais. Esse exercício ele não deu nenhum elemento básico, então eu vou ter que fazer o cálculo dos elementos básicos necessários para a determinação do volume e da área lateral. Okay? Lembrando que o volume, né, para o volume eu preciso da área da base vezes a altura sobre 3, e para a área lateral eu preciso de 6 vezes a base vezes o apótema da pirâmide sobre 2. Então, no caso, né, é um hexagonal. Então, eu tenho aqui, ó, 24 o perímetro da base. Como é uma pirâmide hexagonal regular, todos os lados são iguais, tá? Então, 6 vezes L vai dar 24. Então, L vai ter que ser 4 centímetros. Então, eu posso calcular a área da base. A área da base, 3 vezes L2 raiz de 3 sobre 2. 4 ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Acho que a gente acabou de fazer esse cálculo, né? 4 ao quadrado dá 16. 16 por 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 raiz de 3 centímetros quadrados. Guarda. O que mais? Eu tenho aqui que o perímetro o 30 centímetros é a soma dos comprimentos de todas as arestas laterais. Então, 6 arestas laterais, todas iguais, congruentes, porque eu tenho uma pirâmide hexagonal regular. Então, 6 vezes A, botar A igual a 30. Então, A 30 por 6, que dá 5 centímetros. E aí, o que eu faço com essas informações? Eu tenho aqui 5 centímetros, né? Nessa ponta daqui. Eu tenho que o lado, a aresta da base mede 4, então essa metadinha aqui vai medir 2. E com isso eu calculo o apótema da pirâmide. Então eu vou ter aqui, ó, apótema da pirâmide ao quadrado. Não, perdão. Eu vou ter aqui um triângulo destacadinho, melhor, né? E nesse triângulo eu vou ter 5, que é essa aresta lateral, eu vou ter 2, que é metade da aresta da base, e eu vou ter aqui o apótema da pirâmide. Então, o apótema da pirâmide vai ser calculado por esse Pitágoras. 5 ao quadrado igual apótema ao quadrado mais 2 ao quadrado. 25 mais 4. 25 igual ao apótema da pirâmide ao quadrado mais 4. Então, o apótema da pirâmide ao quadrado vai ter que ser igual a 21. Então, o apótema da pirâmide vai ser a raiz quadrada de 21 centímetros. É um número bem simpático. Muito bem. E aí falta a altura. Muito bem. A altura desse segmento aqui. Ok. Agora, se eu pegar essa diagonal aqui, né, não é o apótema, está vindo aqui no vértice, não é o apótema da base, é a diagonal, né? O que acontece? Eu vou ter aqui uma triangulação que é essa não é nem a diagonal, né? Metade da diagonal. Como isso aqui é um triângulo, é um hexágono regular, esse raio aqui
é igual ao lado, a aresta da base, porque um hexágono regular ele pode ser dividido em 6 triângulos equiláteros. Então esse pedacinho aqui é uma das arestas de um dos triângulos equiláteros que eu tenho aqui na divisão. Então eu vou ter aqui esse segmento na base, que é igual ao lado, que no caso é 4. Eu vou ter a aresta lateral, que no caso é 5, e eu vou ter a altura, tá? Essa triangulação daqui, desse triângulozinho aqui, tá? Muita coisa para calcular nesse exercício. Falta imagem para tanta informação, né? Muita coisa. Então, beleza. Pitágoras de novo. 5 ao quadrado igual a h ao quadrado mais 4 ao quadrado. 25. H ao quadrado, 16. H ao quadrado igual a 9. H igual a 3. A altura igual a 3. Agora sim. Depois de todos esses cálculos, nós vamos ser capazes de calcular o que o exercício pediu originalmente, que foi o volume e a área lateral. E aí, o volume, área da base vezes altura sobre 3. Área da base, 24 raiz de 3. Vezes altura, 3. Sobre 3. Simplificou. Tchau, tchau. Acabou, 24 raiz de 3 centímetros cúbicos. E a área lateral, simplificou, 6 e 2, tchá, tchá, vai ser 3 vezes a base, que é 4, vezes o apótema da pirâmide, que é a raiz de 21. Então vai dar, área lateral, vai dar 12 raiz de 21 centímetros quadrados. E aí fechou esse triângulo, essa pirâmide aí, né? Calculando quase todos os elementos que existem para serem calculados. Só faltou a apótema da base, praticamente, né? Que de resto, meu Deus, misericórdia. Espero que os próximos sejam mais fáceis. Número 9. Um peso maciço de papel é feito de vidro e tem a forma de um tetraedro regular, cuja aresta mede 6 cm. Sabendo que a densidade do vidro é 2,6 gramas por centímetro cúbico, qual é a massa desse peso de papel? Então nós temos aqui um tetraedro regular, cuja aresta mede 6, todas as arestas vão medir 6, tá? Similar a um exercício anterior. E aí eu vou ter que o volume. Por que volume, né? Eu tenho aqui a densidade. O que é a densidade? A densidade é a massa sobre o volume, tá? E ele pede a massa. Então, manipulando aqui essa expressão, a massa, tá? É o volume vezes a densidade. Então, se eu calcular o volume dessa pirâmide, eu vou poder calcular a massa dessa pirâmide por causa dessa informação da densidade do vidro, que é 2,6 gramas por centímetro quadrado. A cada centímetro cúbico de vidro, eu vou ter aí a massa de 2,6 gramas. Então é só calcular o volume do tetraedro. E aí, volume do tetraedro, A ao cubo, raiz de 2 sobre 12. Então, A ao cubo dá 6 ao cubo, raiz de 2 sobre 12. A 6 ao cubo, 6 vezes 6 vezes 6. Fazendo o início da conta, 6 vezes 6 dá 36. Vezes 6 novamente, raiz de 2 sobre 12. Não vou fazer a conta até o fim, porque dá para simplificar. 36 por 12, ó. 36 por 12 dá 3. Então, o volume vai ser 3 vezes 6, raiz de 2. Então, dá 18 raiz de 2. Muito bem, centímetros cúbicos.
Como esse exercício ele tem uma história, ele tem um contexto, né? Eu vou precisar melhorar um pouco o cálculo desse volume. Então, o volume vai ser 18 raiz de 2, 18 vezes 1,41. E aí esse cálculo vai resultar em 25,38 centímetros cúbicos. Tá? Então, o volume desse tetraedro é 25,38 centímetros cúbicos. Isso é o volume do tetraedro, não é a massa do tetraedro. Se fosse uma figura concreta, a cada material eu teria uma densidade diferente, eu teria uma massa diferente. Tá? Nesse exercício eu precisei fazer o cálculo decimal por conta da necessidade do contexto. Tá? Então, a massa vai ser 25,38 multiplicado por 2,6. 2,6. Fazendo essa continha, vai dar 65,98 gramas. Se fosse uma questão de múltipla escolha, provavelmente eu teria uma alternativa ali de 66. Porque 65,98 gramas, né? 66, né? Muito bem, e finalizando aqui o último exercício, determine o volume de uma pirâmide regular quadrangular, sabendo que o apótema da base mede 6 e o apótema da pirâmide mede 6 raiz de 2. Eu tenho uma pirâmide que a base é um quadrado e o apótema da base mede 6 aqui embaixo, né? E o apótema da pirâmide mede 6 raiz de 2, já estão destacados aqui no desenho. Para o cálculo do volume, eu preciso da área da base vezes a altura sobre 3. Então, eu preciso da altura. Então, eu preciso desse pedaço daqui. E aí, ó, já rola um Pitágoras, né? Entre o apótema da pirâmide, que vai ser igual ao apótema da base ao quadrado, mais a altura ao quadrado. Então, 6 raiz de 2 ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais h ao quadrado. 6 raiz de 2 ao quadrado vai fazer o cálculo do elevado ao quadrado separadamente. 6 ao quadrado dá 36, raiz de 2 ao quadrado dá 2. E 6 ao quadrado 36 mais h2. 36 vezes 2, 72. 36 h2. Ou seja, h ao quadrado igual a 36. Porque 72 menos 36 vai dar 36. Então, o h, raiz, mais ou menos a raiz quadrada de 36, positivo sempre, segmento, 6 centímetros. Muito bem. Agora, o volume, a área da base vezes a altura sobre 3. Para o cálculo da área da base, eu preciso da aresta da base, que o exercício não me forneceu. Mas aquela íntima relação que há entre o apótema da base e o lado. No caso do quadrado, o apótema da base é o lado sobre 2, é metade do lado. Como o apótema da base mede 6, né, dá até para fazer de cabeça, o lado sobre 2 vai dar 12. Então, a aresta da base, o lado do quadrado, mede 12 centímetros. Então, o volume dessa pirâmide regular quadrangular vai ser 12 ao quadrado vezes a altura, que é 6, sobre 3. Então, 12 ao quadrado, 144. 6 por 3, ó, dá 2, multiplicado por 2. Para eu simplificar 12 e 3, eu deveria desenvolver a potência, né? Então, nunca simplificar com potência, tem que resolver a potência primeiro. Ou expandi-la, né? 144 vezes 2, 288 centímetros cúbicos. E com isso, nós finalizamos essa questão, essa lista de pirâmides, né? Essa lista pequena, agradável, super rápida, né?
Um grande abraço a todos e até a próxima.